É relevantíssimo o combate à corrupção, mas ele há de ser feito nos moldes e dentro dos ditames legais. Não se combate crime cometendo crime. É preciso que o sistema acusatório seja integralmente preservado. E eu sei que, a partir da revelação desses fatos, independentemente da nossa decisão, nós vamos ter que fazer uma profunda reforma da justiça criminal, desses modelos de investigação e do papel do próprio Ministério Público. Porque ou fazemos isto, ou instalamos um sistema totalitário. Todos esses fatos e circunstâncias, ora analisados, me levam a indagar: qual país democrático aceitaria como ministro da Justiça o ex-juiz que afastou o principal adversário do presidente eleito na disputa eleitoral? Em qual nação governada sob o manto de uma Constituição isso seria compatível? Em que localidade o princípio da separação dos poderes admitiria tal enredo? Senhores ministros, peço desculpas pelo cansaço, mas eu fiz um esforço para reduzir este voto e digo o seguinte: o exame conglobante de tudo que foi até aqui narrado estreita a inevitável compreensão de que houve, de fato, a violação do dever de imparcialidade do magistrado. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Penal, julgada a procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do expiente, a este será imposta a multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Antes de concluir, preciso relembrar alguns fatos e encerro. A polaridade que se percebe na sociedade brasileira atual precisa ser ponderada com seriedade. Em meu voto, não há qualquer polaridade ou predisposição a um ou a outro partido, a um ou a outro réu. E as minhas posições na turma e no plenário reforçam a não mais poder essa convicção. Não tenho políticos de predileção. Agora, acho que não se pode permitir fazer política por meio da persecução criminal. Isto não é admissível. Era o que se estava fazendo. Há um diálogo que acho que já citei num outro caso recente, em que Dallagnol monta um ministério e faz até uma ironia com o atual presidente da República, dizendo que ele seria, ministro Cássio, o ministro dos Direitos Humanos. A polaridade que se percebe na sociedade, portanto, precisa ser ponderada com seriedade. Fui eu quem, desde os primórdios, criticou e apontou fortemente as falhas e incongruências do Partido dos Trabalhadores. Durante o julgamento do caso Mensalão, adotei postura repressiva para condenar aqueles contra quem havia provas além da dúvida razoável, com penas proporcionais e individualizadas. Em tal período, de modo enfático, cheguei a denominar aquela estrutura de organização criminosa, de quadrilha. E aqui gostaria também, senhores ministros, de fazer uma intervenção para ressaltar a importância do devido processo legal. E aqui teve um papel importantíssimo, que talvez ainda não tenha sido razoavelmente destacado, do ministro Lewandowski, como revisor, fazendo com que houvesse ponderação e moderação. Não preciso dizer, mas quantas vezes Sua Excelência foi o voto vencedor, redator para acordo, temperando eventuais exageros do relator e de outros, ganhando na votação, convencendo o plenário. Recentemente se pensou em suprimir o revisor no processo penal. Só a lembrança do papel do ministro Lewandowski fez com que o Congresso não aprove isto.
fundamental esse papel. Eu queria fazer esse registro. Depois fui eu que, diante da clara ilegalidade e desvio de finalidade, suspendeu a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, como ministro indicado por Dilma Rousseff, em meio à deflagração de fase da chamada Operação Lava Jato, afirmando que tal ato pretendia fraudar a definição da competência para julgamento do processo penal em questão. Ou seja, mantive este processo sob o julgamento de Sérgio Moro naquele momento. Isso me dá muita autoridade para falar sobre esse assunto. Contudo, aqui vamos muito além de qualquer limite. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de um modo ilegítimo. Não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras. Diante do exposto, senhores ministros, diverjo do relator para conceder a ordem de habeas corpus, de modo a reconhecer a suspeição do julgador e assim declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Consequentemente, verifico a ilegalidade da prisão do paciente, a qual aqui se revoga de forma definitiva. Por fim, ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro. Assim, a suspeição declarada não é aqui estendida a outros processos ou réus da denominada Operação Lava Jato. Ademais, a anulação não impede eventual abertura de novo processo com um julgador efetivamente imparcial, para aí sim se realizar a verificação dos fatos imputados com respeito ao devido processo legal. Por todo exposto, peço todas as vezes ao eminente relator para conceder a ordem habeas corpus, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal 50, 465, 12, 94, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. Com fundamento no artigo 101 do Código de Processo Penal, determino ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro seja condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal na forma da lei. É como voto. Como voto, ministro Nunes Marques.